E vamos falar da derrota do Santos grandão para o Palmeiras, agora há pouco na Arena Barueri, jogo válido da segunda rodada do Campeonato Paulista, mas também vamos falar da vitória dos meninos da Vila sobre a Ferroviária na Copa São Paulo, onde garantiram vaga para a próxima fase. E me parece que o adversário é o Cruzeiro. Olha, primeiro aqui vou falar do Santos, o Santos grandão, que talvez perdeu uma grande chance de fazer um bom resultado contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. O Palmeiras que praticamente jogou ali com a metade do time, com os jogadores da base, e o Santos não soube aproveitar o momento do jogo para poder fazer o resultado. O Santos fez um jogo até remediado para bom, um jogo até interessante, mas não adianta você fazer um jogo bom e chegar no final você ter as falhas, talvez as falhas do treinador na hora de escalar, a falha do treinador na hora de substituir e os jogadores também ter as suas falhas dentro de campo. Foi no caso do gol do Palmeiras, que parece que todo mundo dá aquele branco e todo mundo parece que dá mole dentro de campo, porque o Barreal errou o passe, o Escobar dividiu com o pé mole, o Brazão saiu meio que apavorado do gol em cima do Fraco Lopes, talvez não precisando, não tendo aquela necessidade de sair da forma que ele saiu. Mas, como se diz, para ter o vencedor tem que ter aquele um que não é 100%. Foi o caso do Santos. E eu acredito que o Santos, dentro do jogo, teve até um merecimento de alguma coisa diferente. Acredito que a vitória do Palmeiras foi justa porque os caras foram lá e fizeram o gol. Mas se a gente parar e analisar o que foi o jogo, talvez um empate seria um pontinho para um lado, um pontinho para o outro, não tinha injustiça de nada. Isso é a minha opinião. Ó, o jogo começou assim. O jogo começou até interessante. Para um lado e para o outro, o Palmeiras tentando alguma coisa e o Santos também se defendendo. E foi aos 11 minutos, quando o jogador do Palmeiras, me parece que foi o Alan, pegou o rebote de fora da área, depois no escanteio, e deu uma cacetada para o gol, e a bola bateu no zagueiro, me parece no Zé Ivaldo, e foi sorte, porque aquela bola poderia já ter o endereço do gol ali, logo aos 11 minutos. Depois, aos 14 minutos, o Andrés Pereira, o Santista lá, foi substituído, machucado do ombro. Aos 16h40, uma jogadaça do Barreal pela direita, cruzou, e aí o Lautaro não conseguiu a cabeçada para dentro do gol. Não sei direito se foi se o Kevin atrapalhou alguma coisa, mas ele não conseguiu. Deu uma bela jogada e acabou o Santos perdendo a grande chance de fazer ali o primeiro gol. Depois, o Rolês, uma outra boa jogada no meio-campo, levou até na entrada da área, chutou para a defesa do goleiro do Palmeiras. Aos 33 minutos, o Alan chutou forte também, mas ainda bem que não saiu o gol do Palmeiras. E aos 38 minutos, para mim, na minha opinião, houve um pênalti para o Palmeiras e o árbitro e o VAR pipocou e não deu, porque o Adonis Frias, com as duas mãos na costa do jogador do Palmeiras, meu amigo, ali para mim é pênalti. Ali para mim é pênalti. Ainda bem que o árbitro não deu, mas também não adiantou muita coisa, porque aos 40 minutos saiu o gol do Palmeiras. A lambança do Santos no meio-campo, o Barreal errou o passe, o Escobar, pé mole, dividiu e perdeu a dividida, e aí o Fraco Lopes, que não é bobo nem nada, o Brazão saiu do gol em cima dele, e aí ele tocou para trás e o Alan chegou chutando e fazendo o gol do Palmeiras. Aos 48 minutos, uma defesaça do Brazão também, a hora que o Fraco Lopes cruzou, subiu de cabeça, cabeceou e o Brazão fez uma bela defesa com a mão esquerda, evitando o segundo gol do Palmeiras. Aos 55 minutos, o Lautaro fez uma bela de uma jogada pela esquerda
e aí no cruzamento aquela bola bateu na trave e não entrou. Aquela bola foi na trave e não entrou. Na hora não deu para perceber, mas a bola bateu quase na forquilha e a bola não entrou no gol. Depois, aos 56 minutos, o Igor Vinícius fez uma jogada também pela direita, cruzou, desviou na zaga e foi para a linha de fundo. Era uma boa jogada também. Depois tivemos, já no final do jogo, um contra-ataque do Palmeiras, onde o Brazão salvou o gol do Palmeiras, fechou muito bem ali, fechou. Ali não é que o atacante se apavorou, ele saiu bem e acabou evitando o segundo gol do Palmeiras. E aí, no finalzinho, teve o chute do Robinho, que o goleiro espalmou, e aí o João Schmidt foi chutar, se enrolou todo com a bola, praticamente o gol ali aberto, talvez tinha até chance de fazer o gol, porque o goleiro ainda estava se levantando, e aí já no finalzinho do jogo também, o Miguelito que fez um belo chute também, mas acabou o goleiro do Palmeiras defendendo para a linha de fundo, um escanteio, e aí acabou as chances do Santos por ali. É um jogo, infelizmente, dava sim para o Santos ter tentado algo diferente dentro do jogo. Agora, eu não vou ficar aqui também detonando todo mundo, porque a gente vê que parece que as pessoas também têm que entender que é um time ainda em formação. Mas, de novo, Raul, está em formação? Está em formação. Esse é o segundo jogo do Campeonato Paulista. Esse é o segundo jogo depois que os caras voltaram de férias. Então, vamos dar um tempinho. Mas que teve muitos erros, claro que teve. Não pode ter esses erros. Não pode. O Palmeiras não erra desse jeito. O Palmeiras não erra desse jeito. Então, o que o Santos tem que fazer? Evitar também de errar desse jeito. Por exemplo, o Gabigol ficou no banco de reserva. O Neymar jogou no final do Campeonato Brasileiro de joelho todo enfaixado, todo engessado, para poder ajudar o Santos. E o Gabigol, com dorzinha, ficou no banco. Quando você está com dorzinha, você não entra nem no jogo. Então não dá para você entender muitas coisas que acontecem às vezes no Santos. Não dá para você entender. Não dá para você entender. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso a hora que eu vi a escalação e o Gabigol no banco de reserva. Por quê? Estava com dor, mas dor aonde? Dor aonde? Aquela dorzinha muscular, porque correu sábado? Ah, tem umas coisas que não dá para entender. Olha, eu vou dar a nota aqui dos jogadores aqui, na minha opinião, aquilo que eu vi dentro de campo. O Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, ele fez umas 3 defesaças ali, evitando o gol do Palmeiras. Ele teve, principalmente as duas ali que eu lembro bem, a do Flaco Lopes de cabeça, a outra lá que ele saiu fechando, e teve umas 3, 4 defesaças boas do Brazão. Mas ele deixou a desejar naquele gol, porque para mim ele saiu meio que atordoado, meio apavorado em cima do Flaco Lopes e nem chegou na bola, ele ficou no meio do caminho. Eu vou dar uma nota 6 para o Gabriel Brazão, porque se não fosse ele, talvez o placar poderia ter sido um pouquinho mais elástico. Mas também, por ele, ajudou o Palmeiras a fazer 1-0. Para mim, uma nota 6 pelaquilo que foi o Brazão, porque, afinal de contas, ele vai ter que dar uma treinada, porque ele andou chutando umas bolas lá para a linha de lado, aí fica difícil, aí fica complicado. Igor Vinícius. Para mim, o Igor Vinícius hoje foi abaixo. Mas eu vou dar uma nota 5 para o Igor Vinícius. Já começou levando um cartão amarelo. Talvez isso daí atrapalhe também o jogador, porque depois ele fica pendurado. E olha, é complicado. O Adonis Frias. Zagueiro que perde bola no alto e põe a mão na costa do zagueiro para empurrar para o cara não fazer o gol, que para mim foi pênalti. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, porque hoje com o VAR, ainda bem que o Miranda lá, o Adriano de Assis Miranda, não chamou o árbitro no VAR, porque se vai, é pênalti. Eu acredito que é pênalti. Então, eu vou dar uma nota 4 para o Adonis Frias. E o Zé Ivaldo? O Zé Ivaldo um pouquinho mais perfeito dentro de campo. Mas, às vezes, tem uns lances que deixam o torcedor assim meio que
preocupado. E aí, no final do jogo, todo mundo querendo correr para ver se apressa um pouquinho mais o jogo. O Zé Ivaldo vai lá e me dá um empurrão no cara, e o cara cai no jogo lá, e aí pronto, o cara já ganha tempo. Para mim, uma nota 5 para o Zé Ivaldo, e eu vou dar uma nota 4 para o Escobar. É aquele Escobar que a gente conhece da raça lá atrás, mas a hora que ele pega a bola no pé, é difícil a gente acreditar que vai sair uma jogada interessante no ataque do Santos. Então, o Vojvoda vai ter que rever muito isso daí na lateral esquerda. O Ilharão, para mim, nota 6,5 por o Ilharão. Fez um bom jogo, para mim ele foi um dos responsáveis do momento bom do Santos, e o Vojvoda talvez tirou ele no momento errado ali dentro de campo. O Schmidt, para mim, foi muito abaixo hoje. Para mim, uma nota 4. Eu até posso acreditar que, de repente, com a chegada do Gabriel Menino, se ele treinar bem, ele pode ganhar essa posição aí nesse meio-campo do Santos. E talvez para o Santos pode ser mais interessante o Gabriel Menino aí jogando no lugar do João Schmidt. O Roleiser. Eu vi o Roleiser hoje bem no jogo. O Roleiser estava bem no jogo. Foi substituído ao lado do Ilharão no momento errado. Tinha que ter segurado um pouquinho mais o Roleiser. Não era para ter saído naquele momento. Não era para ter saído naquele momento. Mas o Vojvoda achou de tirar. Eu vou dar uma nota 6 para o Roleiser. Talvez o Santos caiu. Talvez não, o Santos caiu muito de produção na saída do Ilharão e do Roleiser em campo. O Barreal fez um jogo razoável hoje. Um jogo correu, procurou correr, dar passe, procurou driblar, mas para mim uma nota 5 para o Barreal, ele foi um pouco bem abaixo. E o Lautaro Dias é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente sabe. Apesar de ele ter feito uma bela jogada ali na esquerda ali no segundo tempo, e aquela bola bateu na trave, eu não estou enganado, aquela bola bateu na trave, e mas é um jogador limitado, é um jogador que a gente sabe que dificilmente vai mudar um resultado de jogo para o Santos. Para mim, uma nota 3 para o Lautaro. O Tassiano, eu vou dar uma nota 4 para o Tassiano. Correu bastante, correu, mas nada demais dentro do jogo. Uma nota 4 vai estar de bom tamanho para o Tassiano. Aí tivemos as alterações. O Zé Rafael, que entrou e não condiz em nada, para mim uma nota 3 para o Zé Rafael, e o Miguelito. O Miguelito eu vou dar uma nota 5,5 para o Miguelito. Correu ali, tentou ali fazer alguma coisa, um chute bem no finalzinho do jogo, tentou alguma coisa, eu vou dar uma nota 5,5 para o Miguelito, eu vou dar uma nota 4 para o Gabigol, entrou, parece que tentando ali pegar aqueles lances ali de fora ali e chutar para gol, mas nada também de interessante para o Gabigol. E o Robinho Júnior, eu vou dar uma nota 5,5 também para o Robinho Júnior, que entrou, tentou alguma jogada ali pela direita, tentou até um chute que o goleiro fez uma boa defesa e o Schmidt não soube aproveitar o rebote. Então, é mais ou menos por aí. E o Vinícius Ira? Para mim, o Vinícius Ira não tem nem nota, porque já entrou no finalzinho. Para mim, eu vi assim, na hora que saiu o Ilharão e o Roleiser, não era para ter saído o Ilharão e o Roleiser. Para mim, tinha que ter saído ali o, o Escobar e entrado o Vinícius Ira. Aí sim, para o Santos fazer jogadas pelaquela esquerda ali, porque o Vinícius Ira certamente ele ia procurar chegar no ataque, ele ia procurar chegar lá na frente, e aí acabou o Vojvoda não fazendo essa alteração, fez só no finalzinho, coisa que já não refresca nada. Eu vi a coletiva dele, ele falando que está observando os meninos. Tem que dar minutagem para os meninos, mas então tem que pôr para jogar, meu. Tem que pôr para jogar, porque senão nós vamos ter que buscar o Leão de novo. Nós vamos ter meu Deus, ele tem em bom lugar, trazer o Cilinho de novo, trazer o Formiga de novo, esses treinadores que não tinham medo de colocar garotos em campo para jogar. Agora, nosso treinador fica só pensando em contratar e não dar minutagem para os meninos. Aí fica difícil.
aí fica complicado. O Vojvoda, eu vou dar a nota dele hoje, uma nota 3 para o Vojvoda. Ele, para mim, ele mexeu muito errado no Santos, e no tempo errado do Santos, e mexeu muito errado ali na escalação do Santos. Não gostei quando o Gabigol ficou no banco de reserva. Jogadores desse tipo aí, num clássico, tem que entrar jogando, porque é os jogadores que vai fazer diferença dentro de um clássico. Aí você deixa o rapaz no banco, já para entrar ali quase os 20 minutos do segundo tempo, já é uma coisa que já não refresca muita coisa. Então, portanto, isso daí é o que eu vi do Santos nesse jogo de hoje. Agora, é claro, eu não vou ficar aqui cornetando, não vou ficar porque eu quero entender também que é um início de temporada. Mas não é porque é um início de temporada que você tem que errar tanto assim. Não pode errar. Para mim, ele na substituição do Roleiser e do Ilharão, para mim ali foi um momento errado, porque era o momento que o Santos estava em cima do Palmeiras, estava tentando o gol de empate do Palmeiras, e o gol ia sair. Quando ele mexeu no time, ele deu aquela esfriada no Santos, e era aquele momento ali que ele tirou aqueles dois que era para deixar em campo, e ele ter feito a substituição na esquerda, colocado o Vinícius Lira para fazer aquele corredor ali pela esquerda, que ia ser muito interessante para o Santos. Mas ele preferiu assim, e aí acabou prejudicando o Santos. E quanto os meninos da Vila, que venceram por 4-1 a Ferroviária, com os gols de Matheus Xavier, que fez mais um gol na Copinha, o Matheus Xavier fez aos 11 minutos, o Pedro Assis fez aos 22, o Nadson, que o Vojvoda tem que ficar de olho nele, fez aos 34 minutos, e o Kenai fez ali aos 64 minutos do segundo tempo. E aí o jogador da Ferroviária descontou aos 90 minutos do segundo tempo. Me parece que a próxima fase agora dos meninos da Vila é contra o Cruzeiro. Provavelmente deve ser na sexta-feira. Vamos torcer aí com a vitória do nosso Peixinho na Copinha, porque eles estão bem. Fizeram um bom jogo hoje. Eu vi todo o jogo. Para mim, gostei hoje do Bernardo. Fez um bom jogo, pedindo bola, correndo, procurando jogada, dando passe para gol. Então, é isso que precisa. Foi um Santos que fez uma boa partida, sim, contra a Ferroviária. Legal de ver os meninos quando joga com vontade mesmo de fazer gols. Foi o caso de hoje. Um jogo bem atraente para quem ficou ali para assistir, que foi o meu caso. Gosto muito de acompanhar a base e, portanto, o Santos acabou fazendo um bom jogo, vencendo a Ferroviária 4-1 e garantindo vaga para a próxima fase. Vamos torcer agora, porque cada jogo que vai passando vai ficando mais difícil, mas eu acredito que o Santos tem condições sim, de repente, chegar até a final da Copa São Paulo. Embora que vai pegar um adversário pesado, que é o Cruzeiro, mas vamos ver. É jogo pesado para um lado, é jogo pesado para o outro. Acredito que o Vinícius Marques tem que pôr na cabeça dos garotos que eles podem sim, de repente, chegar na final da Copinha. O JP Sherman, que estava lá com o pé engessado, vamos ver se não é só uma pancadinha. E o Gustavo Henrique também, que saiu, porque talvez pode ser cansaço. Eu não entendi, porque muitos falaram que o Gustavo Henrique tinha sido chamado pelo Vojvoda para o jogo contra o Palmeiras. E o Gustavo Henrique jogou contra a Ferroviária. Não deu para entender essa daí. Será que o Vinícius Marques pediu para ele voltar? Pediu para o Vojvoda? Alguma coisa não bateu aí na informação do pessoal. Mas pouco importa, porque o Santos Grandão perdeu para o Palmeiras e o Santos Pequenininho venceu a Ferroviária. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.